Graças pais, amados. Vamos entrando em nome do Senhor Jesus Cristo, com a sua infinita graça. Louvado seja Deus, né? A Bíblia diz que em tudo dá graça, e nós louvamos a Deus por esse dia, por esse momento de podermos estar juntos para cultuarmos o nome do Senhor, né? Os irmãos já estão chegando, já estão se aproximando para o início do nosso culto. Eu gostaria já de convidar você a abrir comigo e ler o Salmo de abertura da nossa live hoje. Mandar um abraço para todos os amados irmãos da Igreja do Betel Planalto Boa Esperança, para todos os amados irmãos do Betel Brasileiro, os pastores, amigos, colegas, para os irmãos do Betel de Rio Tinto, Baía da Traição, São Francisco, Santa Rita, nossa amada irmã Sirlene, a nossa diaconisa amada, que está nos assistindo agora lá da Espanha, todos os amados irmãos que já estão entrando aí nas redes sociais. Vou fazer a leitura aqui do Salmo da Palavra do Senhor, no Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre o galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Um salmo maravilhoso, salmo de Salomão, um cântico das ramagens, mas que eu queria frisar aqui é o final do verso 1, que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o Senhor é o guarda do seu povo, é Ele quem nos vigia, quem vela por nós, quem cuida de nós. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que já estão conosco aí pelo Face, irmã Michele, irmã Silene, nossa amada diaconisa, nosso irmão Bertone, sua esposa, e mais irmãos aqui chegando também pelo Instagram. Querido, vamos começar louvando, né? Vamos bendizer o nome do Senhor com louvores maravilhosos. Queria convidar você a acompanhar comigo, né, esse hino da harpa cristã 578, Sossegai, né? Nós estamos em dias que precisamos descansar em Deus, confiar em Deus, apesar de toda a adversidade. Vamos estar confiantes no Senhor para a glória do seu nome. Louvado seja Deus. Pai, abençoa-nos nessa hora com a Tua presença, com a Tua bênção. Que o Senhor continue conosco, ministrando a Tua palavra e nos dando iluminação da Tua verdade. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te se dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a mal tragar.
que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Mas todos ouvem o teu mandar: sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço se vem banir de ondas do mal que querem me encobrir, que me fará sair. Pareço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao teu mandar: sossegai, sossegai, convosco seja encapelado o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o teu mandar: sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar: sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o seu mandar: sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. O Senhor está conosco. Por mais que o mar seja encapelado, por mais que haja a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau, a embarcação tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. É Ele que nos sustenta, é Ele que está conosco no barco, é Ele que cumpre sobre nós o seu propósito. E por mais que o mar se levante, por mais que, como diz o Salmo, né, o mar esbraveje na sua ira, os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Então ele diz: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu jogo os carros no fogo. O Senhor faz sanar toda luta, o Senhor faz sanar toda adversidade, o Senhor faz sanar todo perigo, e Ele nos faz estar confiantes que o Senhor estará cada dia nos sustentando e nos guardando. Você pode ir colocando seus pedidos de oração. Nós, ao final do próximo louvor, vamos orar. Queremos que você possa estar apresentando em nome do Senhor Jesus os seus pedidos, os seus anelos, que nós vamos orar em nome do Senhor para a glória de Deus Pai. Deus é maravilhoso, Ele está conosco, Ele é o Senhor
da nossa vida. E nós bendizemos o seu nome, que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Deus é maravilhoso. Então, queridos, bendiga o nome daquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Olhando esse mundo, ele viu grande multidão. Olhando esse mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que as magoou, e quem a feriu concebeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. Ao 3º dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Uma flor, agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. Ao 3º dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Pai, nós oramos nessa hora, nós bendizemos o Teu nome pelas Tuas maravilhas, oramos para que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor possa alcançar os Teus servos e servas que estão conosco agora, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Queremos orar por alguns irmãos, ó Pai, que especificaram seus pedidos de oração, a nossa irmã Meire Fernandes, que pede oração pela sua família, a nossa irmã Diana, que também pede oração pela sua família, a nossa irmã Nilda, que pede cura de Deus para a vida da sua mãe, que está com enfermidade na perna. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós invocamos, ó Deus, o Teu nome poderoso,
e pedimos um milagre, pedimos, ó Deus, uma obra poderosa que o Senhor pode fazer na vida de todo aquele, ó Pai, que nessa hora tem clamado, de todo aquele que nessa hora tem apresentado diante do Senhor o seu desejo, o seu auxílio, tem colocado diante de Ti a sua petição. Que a boa mão do Senhor seja conosco e que o Senhor nos fale de forma poderosa aos nossos corações, ainda mais nessa live, para louvor do Teu santo nome. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, né? Nós louvamos a Deus pela sua fidelidade, estamos nessa hora declarando as maravilhas do Senhor e quão misericordioso Ele tem sido para conosco, né? Oramos em nome do Senhor Jesus por todos os amados que colocaram seus pedidos de oração nessa hora diante do Senhor. Que Deus nos alcance com vitória, que Deus nos alcance com resposta em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Queridos, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no texto de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos trazer a meditação de hoje à noite nesse texto. Marcos, capítulo 4, os versos de número 35 ao verso de número 42. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, Marcos 4, 35. Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Deus nos abençoe com sua graciosa palavra, em nome do Senhor Jesus, nos dando iluminação da sua verdade e fortalecendo os nossos corações. Queridos, a nossa mensagem de hoje, mensagem que nós trazemos para o nosso coração hoje, é chegando até a outra margem. Sempre que estamos no meio de uma crise, no meio de um problema conjugal, econômico, financeiro, de várias áreas, uma grande pergunta, uma grande indagação é se tudo se findará ali. Se o casamento não chegará ao fim, não chegará ou não continuará o seu percurso, né, o seu propósito normal. Muitas pessoas nesses dias estão indagando no meio desta crise se elas darão continuidade, se elas chegarão, né, a concluir os seus planos, os seus propósitos, se elas vão
nos seus projetos de estudo, acadêmicos, concluir, né, aquilo que elas se propuseram. E parece que muita coisa ficou no meio do caminho. Parece até que as pessoas, né, tiveram uma saída, tiveram um início, mas elas não sabem, estão, na sua grande maioria, incertas acerca da continuidade da sua vida em várias áreas. Esses dias a mídia afirmava que aonde começou essa epidemia, né, lá em Wuhan, muitos casais haviam ido ao cartório para oficializar a sua separação, né? Muitas pessoas talvez estão perguntando, indagando se elas permanecerão em um negócio, se elas irão em frente, né, concluirão, ou se tudo será destruído, vencido por essa grande tempestade. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que me assiste nessa noite, você que está agora entrando, acompanhando essa live, eu quero dizer que na vida daquelas pessoas que compreendem que Deus é soberano, que Deus é Senhor da sua história, há uma outra margem de esperança. A tempestade, a adversidade podem se erguer fortemente. Talvez você se sinta como os discípulos agora que saíram, não é, da Galiléia, atravessando o mar de Genezaré, dentro de um quadro sereno e tranquilo, dentro daquela embarcação, né, aproximadamente 10 metros, 2,5 de largura, 1,25 de altura, um grupo de discípulos ali, outros barcos que seguiam, possivelmente com pessoas ou outros discípulos, seguindo pela extensão daquele mar que na verdade é um grande lago de água doce, tem aproximadamente 19 quilômetros, né, de extensão e aproximadamente 13 de largura, e que é tido sim como um lugar que surgem tempestades. Os estudiosos, né, percebem que pelas montanhas que estão em cerca ou cercando aquele mar, por uma grande depressão que fica ao fundo daquela região, as tempestades podem surgir. E aí, amados, nós começamos a pensar e refletir que a vida, mesmo com Jesus no barco, não é uma viagem isenta de crises, isenta de tempestades. Nós não temos esta afirmação pela palavra de Deus que não surgirão ao longo da nossa jornada circunstâncias adversas, que talvez mudaram de uma hora para outra, como que no estalar de dedos. Talvez você poderia estar como os discípulos, com tantas pessoas próximas, amadas, sentindo-se tão seguro, tão feliz em um dado momento da sua vida. Quem sabe esses dias você estava relembrando um momento de outrora, como você estava seguro, segura. E de repente, parece que todo o cenário muda. Mas eu quero dizer para você que tem Jesus no barco, para você que tem Jesus na sua vida, talvez as circunstâncias sejam contrárias, mas Ele nos chamou para andar pela fé. Talvez mesmo eu e você tendo Jesus conosco, em muitos momentos nós queremos olhar pelo olhar humano, pela visão humana, e sim, ela percebe-se as crises e as circunstâncias que vêm. Mas nós somos chamados e nós somos ensinados para saber e ver pelos olhos da fé e crer que conosco está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando aqueles discípulos estão naquela embarcação, quando nós estamos na caminhada, quando nós estamos no mar da vida, nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus está conosco. Quando nós olhamos para
esse texto, nós vemos que Jesus tinha um propósito, era chegar na outra margem. Quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 8, quando nós lemos o texto de Marcos capítulo 4, quando nós vemos Lucas, nós podemos entender, irmãos, que Jesus tinha um propósito a seguir. Jesus estava na sua trajetória, na sua missão. E após o fim daquela jornada, além mar, o Senhor tinha um propósito para onde ele estava indo. E eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, que chegaremos na outra margem. Há um propósito de Deus na tua história. A missão de Deus para nós tem um propósito. Ela tem uma margem de partida, mas ela também tem uma margem de chegada. Talvez isso que nos divide até chegarmos ao propósito de Deus ou a determinadas continuidade do propósito de Deus na nossa vida, surgirão grandes tempestades, surgirão grandes adversidades. Mas, amados, nós não podemos esquecer que quem nos conclamou para atravessarmos a tempestade foi o Senhor Jesus Cristo. Quando então nós olhamos para o verso de número 4, capítulo 4, o verso de número que está disposto para nós, 35, ele diz o seguinte, né? Que os discípulos deveriam seguir, diz a palavra. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-o assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus tinha um propósito delimitado. Jesus tinha uma missão. E os discípulos estavam com ele nessa missão. Eu quero dizer a você, meu amado, que no meio da crise, não esqueça da missão que Deus tem na sua vida. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus quer nos treinar, assim como Ele estava treinando os discípulos. Assim como Ele estava treinando aqueles que criam que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o Messias, que Ele era o enviado da parte de Deus. Então, amados, não esqueça que o Senhor está com você. Então, a tempestade estava posta, mas o Senhor estava com eles. E aí, amados, na sua vida, a missão de Deus permanece. Na sua vida, o plano de Deus continua. E você não pode parar. E eu me lembro aqui de uma doutrina muito poderosa da palavra de Deus, que é a doutrina da providência. E eu gostaria de ler para você algo, um resumo sobre o que é a providência de Deus. Falar da providência é falar que Deus é provedor de todas as suas criaturas, mas também se refere ao controle, direção e uso de todas as coisas para cumprir o seu propósito. Louvado seja Deus. Então, na doutrina da providência, Deus é o provedor. E Ele é aquele que propõe controle, direção e uso de todas as coisas para o seu propósito. O Senhor estava no controle, o Senhor tinha uma direção para os seus discípulos. E é bem verdade que até a tempestade Ele usou para um propósito maior, que era, com certeza, mostrar aos seus discípulos que Ele não só era o Rei dos Reis, mas que Ele também, acima de tudo, era o Senhor, aleluia, de toda a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo e todos aqueles que nela habitam. Então, queridos, nós podemos entender que Deus é provedor, que Deus é Senhor da nossa história. Ele tem um controle, Ele tem um caminho, Ele tem um propósito. Então, muitas vezes na crise, talvez você pense que
os propósitos de Deus se extinguiram para a sua vida, mas o Senhor está treinando, está ensinando a mim e a você e nos levando na continuidade da missão que Ele deu para cada um de nós. Vamos atravessar, vamos para outra margem, não é? E percebam, irmãos, que Jesus havia chamado muitos daqueles discípulos, os tirou do mar e disse: vocês serão pescadores de homens. Imagina agora os discípulos perecendo no mar do qual Jesus havia tirado muitos deles. Sabe, amado, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o Senhor, com certeza, dará continuidade ao propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida, porque Ele nos fez pescadores de homens. Nesse propósito, Deus em cumprir não só em nós a sua salvação, mas por meio de nós executar a salvação de muitos. Ele continuará nos guiando para louvor do seu santo nome. Os ventos e as ondas, não é, vinham muito fortemente, de maneira que o barco, lá no verso 37, não é, já estava enchendo-se de água. Não é? As ondas davam com muito ímpeto sobre o barco. Mas nós temos aqui algo interessante, irmãos. Duas coisas distintas aconteciam. Ao passo que Jesus dormia, os discípulos estavam inquietos. Veja comigo no verso de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E diante desse quadro, que o barco estava se enchendo de água, enquanto que Jesus dormia na polpa, os discípulos estavam inquietos. Como é que está teu coração, meu irmão? Nesses dias de crise, nesse dia de tempestade. Como é que está o meu, o seu, o nosso coração? Talvez a gente diga: pastor, inquieto, é um medo, é incerteza, é insegurança. Eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor dos senhores, aquele que é Senhor sobre todas as circunstâncias, Ele nos ensina: em paz me deito, como diz o Salmo, e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Nós muitas vezes estamos ansiosos, inquietos com o dia de amanhã. A Bíblia diz: baixa cada dia o seu mal. Observe, veja as aves do campo, veja os lírios do vale. E quantas vezes nós estamos inquietos, mas eu quero dizer que o Senhor, aleluia, Ele vai deixar o meu, o seu coração livre de toda adversidade, livre de toda inquietude. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, as ondas cobriam o barco. As ondas tinham altura, elas davam com ímpeto contra o barco. Mas o Senhor estava no barco. Ele tinha dito: vamos para outra margem. E às vezes parece que Deus está em silêncio e nós esquecemos de promessas que outrora Ele nos fez. Parece que Deus está em silêncio, às vezes na hora da crise, e nós esquecemos do propósito pelo qual Ele nos chamou anteriormente. Muitas vezes parece que o Senhor está em silêncio na hora da crise e nós esquecemos qual foi a ordem que Ele nos deu. E nós estamos muitas vezes pensando que a crise vai nos destruir, que a crise vai nos parar, mas o Senhor, aleluia, nos diz que a sua missão em nossa vida tem um propósito. E nós vamos seguir adiante para louvor do seu grande nome. Eu quero dizer a você, meu amado, que o Senhor sempre desperta na hora certa. Ao passo que eu e você pense que Ele está dormindo. Jesus, como homem, dormiu ali na proa, né? Mas uma coisa é certa, amado, Ele sempre desperta na hora certa. E isso eu falo no aspecto da ação de Deus. Deus sempre age no momento oportuno para nos socorrer. O guarda de Israel não tosqueneja. Aleluia. Não é a perspectiva meramente ali que Jesus, homem, estava dormindo, né? E quando eu digo que Deus não dorme, eu estou falando em outra circunstância, que na hora da necessidade, o Senhor está a nos
ajudar, o Senhor está a estender para nós a sua mão. O verso 38 declara que os discípulos foram acordá-lo. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Não é? Muitas vezes, por conta da nossa inquietude, nós ficamos desesperados. Nós achamos que o Senhor não está presente para nos auxiliar, que o mar, que as ondas, que a tempestade haverá de nos fazer sucumbir. É fato que os discípulos estavam com medo. E muitas vezes na nossa humanidade é isso que nós pensamos, vamos perecer. Mas o Deus, irmão, que desde a eternidade planejou um plano glorioso, salvífico, que desde a eternidade nos amou, como diz lá em Romanos, né, que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Como diz lá na sua palavra, quando ele ora na oração dominical e disse, né, Pai, eu oro não só por estes que creram em mim, mas por todos aqueles que ainda haverão de crer em mim. Então, o Senhor, aleluia, Ele de fato nos socorre. Ele de fato age por nos auxiliar. O homem estava a perecer espiritualmente. E Ele desde a eternidade planejou um plano salvífico para nós. Na perspectiva humana, as crises vêm e nós vamos vencer. É bem verdade que o Senhor é dono da vida e da morte. E Ele, como soberano, Ele pode conceder, né? Ele pode, no seu plano eterno, revelar-nos que a nossa hora chegou. Mas, amados, para aqueles discípulos Ele tinha dito, vamos para outra margem. Ele estava seguindo num plano e num propósito, para fazê-los dar continuidade ao ministério que Ele havia vindo realizar. E eu e você que temos do Senhor chamado, eu e você que temos do Senhor um propósito para a nossa vida, devemos crer que Ele está dando continuidade, que Ele não dorme por fazer cumprir na minha, na sua, na nossa história o seu propósito. Não dorme no sentido de despertar na hora certa. Ou seja, Ele entra em ação na hora certa para solucionar os problemas que para nós parecem insolúveis. E é interessante, amados, que nós temos aqui, nesse momento, não é, as perguntas dos discípulos e a de Jesus. Diante daquele quadro de crise havia perguntas. E muitas vezes no momento de crise na nossa vida nós fazemos perguntas para Deus. Né? Nós indagamos o Senhor, mas o Senhor também fez perguntas aos discípulos. E eu acho que são essas respostas que vêm sobre esse texto que nos fazem muito entender em muitos momentos da nossa vida como nós agimos em momentos de crise. Os discípulos inquietos disseram, Senhor, não se dá que perecemos? Senhor, Tu não vês que nós estamos a morrer? Jesus também faz uma pergunta para aqueles discípulos. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Por que vocês têm medo? E aí nós temos duas perguntas. Os discípulos que indagam ao Senhor se Ele não se dava que eles estavam a perecer. E nós temos o Senhor ao despertar, lhes indagando. Por que vocês têm tanto medo? Homens de pequena fé. E o que é maravilhoso, irmão, é que nós vemos a resposta. A resposta do Senhor é que Ele se ergue, Ele se levanta, e Ele diz para o vento, pare, e Ele diz para o mar, aquieta-te. E as dos discípulos é o emudecimento. Eles ficam calados. Eles não podem responder ao Senhor. Mas eles ficam abismados com a resposta de ação do Senhor em favor deles. Talvez, amado, você nesses dias, nós estamos fazendo grandes ou muitas indagações ao Senhor e seremos surpreendidos pela sua resposta, pelo levantar-se de Deus em agir em nosso favor, como o Salmo 18, quando Davi diz que o Senhor se levanta, senta, né,
e cavalga nas asas de um anjo sabe, vai em favor do seu servo. Mas eles ficam emudecidos. Eles ficam espantados, eles ficam perplexos. Essa é a resposta deles. Eles ficam admirados. Mas o Senhor responde com ação. Eu tenho poder para acalmar o vento e aquietar a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por que vocês têm medos? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Então, amados, nós percebemos aqui que a resposta dos discípulos, ela tem, ou melhor, a pergunta dos discípulos, ela tem uma resposta com a atitude de Jesus. Quantas vezes as nossas atitudes não correspondem ou não respondem à altura às perguntas do Senhor para nós? E nós devemos aprender, porque Ele quer nos ensinar sobre a fé. Ele quer nos ensinar sobre o seu poder glorioso sobre a tempestade. E aí, amados, o Senhor realiza algo glorioso, algo estupendo. Vento se aquietou e tudo ficou calmo, como diz o verso de 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Eu quero dizer, meus amados, que a tempestade vai se acalmar, porque o Senhor tem um plano e um propósito em nossa vida. O Senhor tem uma obra gloriosa para realizar em favor de mim e de você. E Ele acalma a tempestade, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque depois de toda tempestade vem uma bonança. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E depois desse momento, amados, os discípulos já não indagam mais para Jesus, mas eles perguntam entre si, eles declaram entre si uma pergunta, não é? E eles, possuídos de grande temor, diz o verso 41, diziam uns aos outros, diziam com uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez, amados, após essas tempestades da vida que se contrapõem a nós perguntaremos a nós mesmos, ou exclamaremos com a pergunta: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, queridos, é esse Deus que eu e você serve. É esse Deus que eu e você estamos, não é? Um coração, aleluia, desejoso, quebrantado para servir. É o Senhor, Rei do céu e mar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o que é maravilhoso, irmão, é que Jesus, quando sai da Galileia, ele sai rumo a Gadara. Ele atravessa o mar de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e vai até a terra, né, do Gadareno. Ele vai até a margem do Gerazeno e liberta um homem. Porque entre a multidão de pessoas que tinham naquela cidade, eles rejeitam Jesus. Após o milagre de Jesus de expulsar o demônio, ou a legião de demônios, daquele homem, eles dizem: saiam daqui, nos deixe, né? Por causa do prejuízo que eles tinham tido com os porcos. Mas Jesus libertou aquele homem que queria segui-lo. E ele disse: vai para os seus dizer tudo quanto o Senhor tem feito por você. Depois daquela crise, daquela tempestade, daquele mar revolto, na outra margem, tinha vidas que precisavam ouvir do Senhor Jesus. Eu não sei quantas vidas estão na outra margem. Quantas nos propósitos, nos planos que Deus tem para a nossa vida, que se continuam, que dão continuidade após o mar, a tempestade e a crise da vida. Mas uma coisa é certa: chegaremos da outra margem, porque há vidas que estão necessitando de Deus, que o Senhor use a mim, que o Senhor use a você para a glória do seu nome. E Jesus libertou aquele homem
E aquele homem ficou são, aquele homem que andava nu, aquele homem que vivia em tantas angústias e aflições, agora estava liberto pelo poder do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que se encontra agora em aflição, por você que se encontra agora angustiado, por você que se encontra agora aflito e perguntando ao Senhor o que fazer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Pai, nós oramos ao Senhor, invocamos o Teu nome, apresentamos diante de Ti esta pessoa, este irmão, esta irmã, que está no meio da crise, da tempestade e não sabe, talvez está inquieto, está aflito. Ó Deus, mas o Senhor aquieta o nosso coração, o Senhor nos ensina que o Senhor está conosco, que o Senhor está com um plano em nossa vida, um propósito, que o Senhor tem um projeto, que a providência do Senhor nos revela, que o Senhor há de nos prover, ó Pai, no caminho, no meio da aflição, no meio da tempestade, e o Senhor há de nos dirigir até, ó Deus, o cumprimento da Tua vontade. Que a Tua boa mão seja sobre nós, que a Tua misericórdia seja sobre nós, sobre o Teu povo que ouve agora essa live, que a bênção do Senhor esteja em cada casa, em cada família, para louvor do Teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Que estejamos firmes, que estejamos confiantes, que a graça de Deus é sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não somos merecedores, não somos, ó Deus, dignos, mas aprova o Senhor estar no barco da nossa vida e nos levar, ó Deus, a outra margem e cumprir sobre nós os Teus planos e os Teus propósitos. Que a misericórdia do Senhor continue em cada lar, em cada vida, fortalecendo, abençoando cada um dos Teus filhos. Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o Teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com Seu sangue lavou-me, Seu poder transformou-me. A Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Quero viver para Ti, amém, Senhor Jesus. Tua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber,
no Calvário me gloriar, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória por tudo que fez por nós. Que a boa mão de Deus seja sobre o teu lar, sobre a tua família. Nós abençoamos cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. Eu queria aqui poder saudar os amados que estão acompanhando agora. A nossa irmã Lidiane, a nossa irmã Antônia Vieira, Lúcia Helena, Lidiane, Amanda Alice, também Duda conosco, Érica Souza, Pedro Williams, Live Gospel Mix, Pedro Williams, Poliana, também conosco Diana, Evaneide, Francineide, Pedro, Moisés, glória a Deus, Joanice, Eudes, Pastor Eudes, Pedro Gonçalves, Sara, Terezinha, Luciano, Germano, Sidiclei, Francineide, Rosélia, Micheliane, conosco também Michele, Salvanira, a irmã Daiane Leite. Glória a Deus. Todos amados irmãos, que Deus os abençoe, que essa noite o Senhor possa alcançar o teu lar com vitória. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, aos amados do Instagram. Nosso abraço, fiquem na paz, para este próximo término. Então, que Deus os abençoe, que Deus os alcance, que Deus vos conceda vitória. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos amados irmãos que continuam conosco no Face. Que a boa mão do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Não deixe de continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Que a boa mão do Senhor seja convosco. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.